Vamos falar de nossas genéticas medianas aqui, né? Galera, genética ruim e genética boa na academia. Podia ter botado coisa do Ramondino aqui em outro cara, né? O que seria uma genética ruim? O que seria uma genética boa? Na literatura é chamada de high responders, né? Que é altos respondedores, e low responders, né? Que é chamada de baixos respondedores. Antigamente, a gente tinha um conceito na literatura chamado de non-responders, né? Que é o cara que não responde ao treinamento. Esse conceito, ele me caiu um pouco por terra, que é o cara, tipo, como se fosse o anticiclo do treinamento, o cara não responde ao treinamento. Esse conceito caiu por terra, né? Já teve algumas discussões na literatura que mostrando, cara, não é que o cara não responde, é o treinamento que está mal prescrito. Então você tem que mudar o treinamento. Então, hoje em dia é muito difícil alguém que não responde ao treinamento. Você tem baixos respondedores, você é um cara com a genética ruim, mas não quer dizer que o cara não vai ter hipertrofia. O cara tem 1 grau, tem menos que a média da população, só que o cara que não hipertrofia, isso na literatura não está tão aceito mais, são non-responders, né? Então, vamos falar desses caras, né? Tem 2 artigos que eles basicamente elencaram, né, alguns pontos que podem diferenciar um cara ter uma boa genética, o cara ser um Ramondino da vida e um cara ser nós meros mortais, né? O que esses artigos buscaram verificar e elencar, que eu vou passar cada um para vocês aqui. Primeiro, biogênese ribossomal, tá? Lembram lá daquela primeira aula que a gente tem em resposta ao treinamento aumento de número de ribossomos? Com o treinamento, né, é um período crônico, né, mas não tão crônico, acontece em semanas, né, a gente tem um aumento de número de ribossomos, que é a chamada biogênese ribossomal. Nos ribossomos, que a gente muito bem sabe, que acontece o processo de síntese proteica, tá? Que a gente melhora aquilo que a gente chama de capacidade de tradução. Quanto mais ribossomo, mais proteínas sendo formadas. E já é mostrado na literatura que indivíduos que responderam melhor ao mesmo treinamento de força no estudo era a galera que tinha mais biogênese ribossomal. Então a galera que tem bastante biogênese ribossomal sintetiza bastante ribossomo. Então vou dar um exemplo. Pô, eu, no resposta ao treinamento, sintetizo 50, né, em uma semana. Pô, o Jorge, no treinamento, sintetiza ali 150. Poxa, se ele tem 150, quando ele está no período crônico de treinamento, consequentemente ele vai ter uma síntese proteica maior do que eu, favorecendo o quê? Os resultados. Então já foi mostrado nesse estudo, né, que a galera que tinha mais boa resposta ao treinamento tinha também mais quantidade de biogênese ribossomal, tá? Como que mede isso? Que foi uma pergunta que eu recebi esses tempos aí. Pô, como que mensuraria, né? Pô, quem que tem uma boa genética para biogênese ribossomal? Galera, na prática, né, não tem nenhum exame que a gente conseguiria mensurar a biogênese ribossomal, tá? A única forma da gente fazer isso seria com laboratório de pesquisa, né? Teria que ter uma análise de imunohistoquímica ou de imunocitoquímica, acho que citometria de fluxo também dá. Essas análises, o que basicamente a gente teria que mensurar? Tem uma enzima chamada RNA polimerase do tipo 1. Essa enzima ela catalisa a formação de RNA ribossomais, tá? Então, quando a gente vai fazer novos ribossomos, o que a gente precisa? RNA ribossomais. Se a gente tem uma atividade da enzima que forma RNA ribossomal, indivíduos que têm mais essa enzima, consequentemente vai ter o quê? Mais quantidade de ribossomos. Da mesma forma, se a gente conseguisse mensurar também o número de RNA ribossomais, né? Lembra, a gente tem RNA mensageiro, RNA ribossomais e RNA transportadores. O RNA ribossomal é o que faz formação de novos ribossomos. Então, indivíduos que têm alta quantidade de biogênese ribossomal têm mais quantidade de RNA ribossomais. E isso a gente conseguiria medir em pesquisa. Para nós meros mortais não dá, né? Célula satélite. Vou ter uma parte só de célula satélite aqui que vai trazer bem uns novos horizontes aqui para vocês. Já é mostrado, né, que indivíduos que têm mais proliferação de célula satélite, mais diferenciação de célula satélite, e principalmente devido a algumas substâncias que essas células satélites secretam, né, para fazer controle e comunicação do ambiente, possuem mais hipertrofia. Então a galera que possui mais quantidade de célula satélite, elas vão ter mais hipertrofia, né? Então, indivíduos que nasceram comendo célula satélite, acaba que a hipertrofia não vai ser um cara com genética do Ramondino, por exemplo. Tanto o ribogênese ribossomal,
células satélites, aqui é como se fosse uma receita de bolo aqui, até aqui, né? Uma receita de bolo para ser um cara de um Ramondino ali, por exemplo, né? Quantidade de biogênese ribossomal, número de células satélite, por quê? Porque a célula satélite, ela faz parte daquela proliferação e doação de mionúcleos, né? E ainda, né, alguns outros mecanismos que estão sendo mais estudados hoje em dia, que é a doação de mionúcleos, que eu acredito ser até mais importante, que é um controle do ambiente muscular. As células satélites, elas secretam diversas substâncias que elas fazem uma comunicação entre as células. Essa comunicação entre as células e o que a gente chama de controle da matriz extracelular, porque lembra daquela tensão mecânica? A tensão mecânica, quando chega o sinal mecânico para o músculo, né, ela tem que passar por aqueles sensores. Aqueles sensores vai traduzir o sinal para o meu músculo. Esse espaço entre o músculo e o sensor é chamado de matriz extracelular. É lá onde ficam esses sensores mecânicos. E se essa matriz extracelular ela começa a crescer de forma desordenada, prejudica a propagação do sinal da tensão mecânica. Quem que faz esse controle? Célula satélite. A célula satélite é como se ela facilitasse o sinal da tensão mecânica, chegando um sinal melhor ali para os caras ali. MicroRNAs não codificantes facilitam o quê? Processo de síntese proteica, lá na biologia molecular aqui, né? Então, quando a gente tem ali processo de síntese proteica, a gente tem participação ali de pequenos fragmentos de RNA não codificante, tá? E uma das coisas que a galera ainda acredita bastante é a quantidade total de testosterona no teu exame, né? Foi até esse artigo aqui, ó, o de baixo, aqui na Frontiers Physiology, né? O que eles mostraram? Que o que diferencia mais um cara ter uma boa genética, uma boa resposta ali em homens jovens, não é a quantidade total de hormônios anabólicos, mas sim a quantidade de receptores androgênicos. Então, o cara que às vezes nasce lá e faz um exame de sangue, pô, tem 800 de texto, né? Falando de galera natural, né? Pô, que aí o cara utiliza recurso ergogênico, aí é óbvio que o cara vai ter mais resultado. Mas comparando naturais com naturais, né? Sem comparar hormonizado. O cara tem 800 nanogramas de testosterona por decilitro de sangue, né? Cara, esse cara em comparação ao cara que tem 400, cara, não quer dizer que o cara tem genética melhor. Por quê? Porque não é tão importante a quantidade da testosterona total, mas quem tem mais receptores androgênicos por miligrama de tecido, que aqui a gente chama de densidade de receptores, tá? Quem tem mais quantidade de conteúdo de receptores androgênicos vai ser o cara que vai ter a genética melhor. Então, muitas vezes, o cara tem 800 de texto, mas o cara tem menos receptores. Tem, por exemplo, vou chutar um número aqui, 100 receptores. Outro cara tem 400, pô, mas ele tem 500 receptores. Então, o que adianta você ter mais quantidade total se o outro cara tem muito mais receptores que você? Justamente por quê? Porque a testosterona, né, e os hormônios anabólicos, eles são o que a gente chama de fatores de transcrições induzíveis, né? Eles se ligam no receptor androgênico e através que eles precisam se ligar no receptor androgênico, que eles vão desencadear a cascata de sinalização nuclear, né? Então, pô, o que adianta você ter 800 de texto, sendo que você não tem tanto receptor assim para dar conta desses 800 de texto? E número de receptores é mais importante do que a quantidade total desses hormônios. Aí você fala, pô, então por que o pessoal utiliza recurso ergogênico? Pô, que aí é diferente, né? Porque aí você está utilizando recurso ergogênico, você tem diversas vias de sinalização, que é a testosterona ativa, para induzir processo de síntese proteica. Além de, por mais que tem gente que fala que testosterona causa down regulation dos receptores androgênicos, a down regulation é só no tecido prostático, né? A testosterona, o uso de testosterona suprafisiológica causa up regulation, né? Aumenta o número de receptores androgênicos. Então, quando você utiliza a testosterona, você aumenta a quantidade de receptores androgênicos que você tem, né? Só que aqui a gente está comparando o quê? Comparando natural com natural e hormonizado com hormonizado, né? Pô, um cara hormonizado, que eu já vi no meu Instagram, tinha bastante, né? O cara fazia exame, né? Nossa, tô com 6.000 de texto. Cara, não quer dizer que você vai ter mais resultado que você está com 6.000 de texto. Às vezes o cara tem 3.000, ou está treinando muito melhor que você, está fazendo uma dieta muito melhor que você, tem muito mais receptor androgênico que você, tem muito mais célula satélite, muito mais biogênese ribossomal. Então a quantidade total de testosterona no exame de sangue, comparando hormonizado e natural, não quer dizer nada, né? O que vai contar vai ser todos esses outros fatores ali. E tipos de fibra, galera.
Tipos de fibra é bem controverso ainda na questão da hipertrofia, né? Quando a gente fala de hipertrofia, porque tem uns 2 estudos recentes que mostraram que indivíduos que possuíam mais tipos de fibras do tipo 2X, em comparação com outro grupo que tinha mais tipo 1, a hipertrofia foi a mesma. Teve 2 estudos. Teve um ano passado e o outro acho que uns 3 anos atrás, se não me engano. Então, quando você comparava os indivíduos que possuíam mais tipos de fibras 2X, os caras tiveram a mesma hipertrofia. Então, para a questão da genética, e bem inclusive esse artigo aqui já começa a trazer essas perspectivas do tipo de fibra, parece que o tipo de fibra para hipertrofia, né, não é tão importante assim, tá? Para a hipertrofia, para a questão de esportes, aí realmente pode ter mais participação. Mas para a questão da hipertrofia, parece que o tipo de fibra não é tão importante igual esses outros fatores aqui, outros escritos aqui, tá? Perguntas? O que é um ramondino, o que é nós meros mortais, né? E aqui começa um artigo que vai dar um pouco de depressão na gente, né? O que é esse artigo aqui do laboratório aqui é do Carlos Ignovich, né? O Clayton também estava nesse paper aqui. Galera, o que eles buscaram evidenciar, que foi uma pergunta científica muito legal. Será que um cara que não é tão bom respondedor, né, para hipertrofia, um cara mediano, um cara que é o baixo respondedor, será que você manipulando as variáveis do treinamento, o cara conseguiria ter as mesmas alterações de célula satélite, alterações genéticas que o cara bom respondedor, né? Será que você consegue fazer um cara com a manipulação do treinamento, um cara que é mediano igual nós, virar um ramondino, né? Porque o que eles fizeram? Eles fizeram ali um processo de hipertrofia e viram quais alterações que estavam acontecendo na galera autorrespondedor, né? E os caras viram, né? Aqui eles mensuravam genes relacionados à célula satélite e também genes relacionados à síntese de proteína mTOR, né? Pelo que eu lembro. E o que eles viram? Depois deles elencar a galera que é o melhor e a galera que é o médio, a galera que é os piores ali, o que eles fizeram? Eles tentaram, né, colocar alguns grupos para manipular as variáveis de treinamento, né? Um grupo ali era o grupo controle, que fez ali um treinamento bem tradicional, 4 séries de leque, 4 séries de extensora, mantinha uma faixa de 9 a 12, à medida que passava de 12, progredia o peso para voltar na faixa, 2 minutos de descanso. E depois eles elencaram alguns grupos que eles iam o quê? Variar as variáveis de treinamento, né? Fazer uma variação para ver, poxa, será que eu variando o volume? Será que eu variando o peso, a cadência, o descanso? Será que eu induzo, né, a mesma alteração que o pessoal lá já nasceu com, né? Já teve isso de forma biológica, né? Um grupo que variou o peso, né? Ele botou um peso mais leve para fazer mais quantidade de repetição. O grupo peso manteve ali o peso de 25 a 30, né? Em vez de 9 a 12. O grupo de volume, eles fizeram mais volume de série na semana, né? Fez 6 séries de cada exercício ali em cima, totalizando 12 ao invés de 8. O grupo da cadência, né? Eles fizeram só treino excêntrico. Então, no leg, por exemplo, em vez de eles fazerem a fase concêntrica, né? Eles seguravam só a excêntrica ali para, se eu não me engano, para 4 segundos. Só que aí eles colocaram um peso bem mais elevado, botaram ali 110% do peso, né? Por quê? Porque a fase excêntrica é mais forte. Né? Então eles acabaram colocando só um treino excêntrico ali, tanto no leg quanto na extensora. O descanso dos caras, né? Colocaram ali 4 minutos para manipular o descanso. O que eles encontraram? Mesmo manipulando as variáveis do treinamento de força, isso não potencializou a hipertrofia em comparação com o grupo controle. Ou seja, você variar de forma frequente, né, manipular as variáveis do treinamento, quem é para ser bom vai ser bom. E nós vamos ser nós. Então. Isso daqui é bem fora, que aí você pensa, poxa, quem nasce para ser bom, vai ser bom. Eles variavam ali, tipo, volume, cadência, descanso, e eles não conseguiram induzir o mesmo padrão de célula satélite, o mesmo padrão de alteração genética, que foi mensurado nos caras que já nasceram assim, né? Então, mesmo variando as variáveis de treinamento, o que parece ser mais importante? A biologia intrínseca, ou seja, a genética. A genética parece influenciar muito mais, né, os maiores e os menores ganhos da hipertrofia, ou seja, a boa e a má genética, do que você variar ou não o treinamento. Ou seja, o cara que nasce para ser privilegiado geneticamente no treinamento de força,
Cara, não tem muito que a gente fazer pra gente ter o mesmo resultado daquele cara, né? Então é realmente aceitar para trabalhar a nossa genética, né? Não ficar comparando com ele. Porque isso é uma das coisas que eu vejo que frustra muitas pessoas, né? A gente comparar o nosso resultado com o resultado de outra pessoa. Só que a gente tem que comparar nosso resultado com o nosso resultado, né? Se a gente for realmente ficar comparando, pô, eu, por exemplo, sei lá, tô com X peso no agachamento, sei lá, ganhei 2 quilos de massa muscular nesse ano. Pô, mas fulano ganhou 5 quilos de massa muscular. Cara, mas o meu contexto é outro, o contexto do fulano é outro. Então sempre a gente tem que comparar os nossos resultados com nós mesmos, né? Porque realmente a pessoa que nasce privilegiadamente para ter uma boa genética, ela vai ter uma boa genética.